Mais uma vez, estamos chegando até vocês para a nossa live de quinta-feira. É sempre para nós uma alegria muito grande podermos nos comunicar com todos vocês. Eu peço que você que está aí a nos assistir neste momento, que você entre em contato agora com os seus amigos, avise os seus amigos que nós já estamos no ar, né, para que eles também possam ter a oportunidade de participar conosco dessa live abençoada. Quero chamar aí todos os nossos amigos, os nossos irmãos, aqueles que têm participado conosco aqui na nova Igreja Querigma em Manaus. Vamos acessando aí, vamos entrando aqui na nossa live, vamos participar de mais uma noite de comunhão aí na presença do nosso Deus, e é sempre uma alegria muito grande, né? Podermos estar na presença do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis e nos dias difíceis nós precisamos buscar a Deus com toda a intensidade do nosso coração. Devemos nos humilhar diante do Senhor, devemos pedir perdão, inclusive, pelos nossos pecados e pelos pecados da nossa nação, para que Deus tenha misericórdia e venha mudar a nossa sorte. Hoje pode tudo estar negro, hoje pode tudo estar difícil, complicado, mas Deus é poderoso para intervir e mudar completamente as circunstâncias. Amanhã pode ser tudo diferente, tudo novo, né? E a Bíblia, há inclusive uma palavra, um adágio popular que diz o seguinte: pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Eu quero acordar cantando, né? Quero acordar cantando aleluia, e eu sei que esse também é o seu desejo, essa também é a sua vontade. Então, vamos juntos participar. Eu estou aqui na cidade de Manaus, tenho aqui ao fundo, inclusive, um dos símbolos aqui da nossa cidade, o Teatro Amazonas. Você tem aqui o Teatro Amazonas, ao redor você tem uma ideia, uma visão um pouco, né, da cidade de Manaus, a parte ali do centro da cidade, e bem aqui, ó, aparece também uma parte, um pedaço do Rio Negro, que é o rio que banha aqui a nossa cidade, um belo rio, um rio tão imenso, né, que ele parece um mar, mas é um rio, é o Rio Negro, que banha aqui a cidade de Manaus. Então, aqui está para representar a nossa cidade nessa nossa live de hoje. E Manaus, hoje, nesses dias, está precisando muito das nossas orações, está precisando de uma intervenção de Deus poderosa. Infelizmente, a gente tem tido muitos casos de pessoas que até faleceram já em consequência desse vírus. A doença tem se espalhado aqui pela cidade, a coisa está complicada. E eu, na minha família, inclusive, na minha família, esses dias nós tivemos a perda de
de três primos que vieram a falecer vítimas dessa enfermidade maligna, terrível, que está assolando aí a nossa cidade, né? E vários conhecidos nossos também já tiveram casos na sua família, né? De pessoas que vieram a contrair o vírus, algumas estão internadas e outras já chegaram, inclusive, a falecer. E nessa noite de hoje, inclusive, eu quero levar uma palavra de consolo, de conforto, né, àqueles que estão a nos assistir e que, porventura, tenham perdido alguém. É uma dor muito grande. Eu sei que não existem palavras que possam confortar o coração, que possam aplacar a dor. Quer dizer, talvez até tenham palavras que confortem, mas que não tira completamente a dor, né, que uma pessoa sente quando perde um ente querido, um amigo, uma pessoa de perto. E eu quero, inclusive, nessa noite, levar essa palavra de conforto, né, e orar em favor de todas as pessoas que tiveram perda na família nesses dias, e por causa ou não desse vírus maligno que está atuando aí na nossa cidade, no nosso estado, né, na nossa nação. Que Deus tenha misericórdia. E a minha oração também é para que você que está vivo, você que não foi contaminado, você que está passando aí pela crise, que Deus te guarde, te proteja, te livre, que Ele não permita que esse mal chegue até a tua vida, a tua casa, a tua família, que Ele te guarde desse mal e que Ele esteja protegendo toda a sua casa, que os seus anjos estejam ao redor da sua vida e que do meio dessa tribulação você possa encontrar o caminho de Deus, que a sua mente se abra para compreender as coisas espirituais, né? Então, vá meditando, pensando em todas estas coisas aí. Amém? Eu gostaria de, na noite de hoje, fazer uma meditação com vocês aqui em Mateus, capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 9. É a oração do Pai Nosso, que foi ensinada pelo Senhor Jesus. E eu gostaria nessa noite de fazer uma breve meditação com vocês a respeito dessas palavras de Jesus aqui na oração do Pai Nosso. Mas antes ainda de ler aqui, eu quero dizer para vocês, mandem um oi, né? Dê uma boa noite, escreva alguma coisa aqui nos comentários. Eu quero inclusive mandar aqui já um abraço para a apóstola Antônia Alves de Carvalho, lá em Embu das Artes, né, em São Paulo. Eu quero mandar um abraço também para Joelma Maciel, minha sobrinha, e para Marli Maciel, né, que estão aí já participando conosco. Então, boa noite para vocês e nós vamos orar. A Joelma, inclusive, está pedindo aqui oração pelo pai dela, o Adalberto Maciel, está doente. Nós vamos orar por ele daqui a pouco, na oração que iremos fazer. Bem, vá escrevendo aí, diga alguma coisa para que eu possa saber que você já está conosco. Nós vamos então ler a palavra de Deus, que diz o seguinte: portanto, vós orareis assim:
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Eu gosto muito destas palavras e desta oração que foi proferida por Jesus e que foi nos dada como modelo para as nossas próprias orações. Eu gosto muito porque aqui ele nos revela coisas tremendas, maravilhosas. Ele nos ensina sobre a nossa própria vida. Quando ele começa aqui a oração, ele se dirige a Deus, chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. E essa é a figura que Deus gosta de ser reconhecido. Ele é representado como um pai. É lógico que a gente sabe que hoje, nos nossos dias, existem pais desnaturados, né? Existem pais que maltratam seus filhos, pais que matam seus filhos, pais que são horríveis. Mas Deus, ele é pai no sentido daquele pai verdadeiro, amoroso, daquele pai que cuida do filho, que ama o filho e que é capaz de dar da sua própria vida em lugar da do filho. Então Deus é pai. Você, meu amigo, se quiser se comunicar com Deus, você pode falar com Ele com a certeza de que você está falando com alguém próximo de você, com alguém que te conhece profundamente, que te ama e que está pronto para te abençoar, porque Ele é teu Pai, é meu Pai. E é assim que Ele quer que nós o consideremos e o tratemos. Pai nosso que estás no céu. E aí ele diz, santificado seja o teu nome. Nós devemos ter um respeito muito grande para com Deus. Nós temos que ter um respeito. Um dos mandamentos daqueles 10 que foram dados lá no Velho Testamento é para a gente não tomar o nome do Senhor em vão. Hoje também, na época em que vivemos, a gente vê muitas vezes as pessoas brincando com o nome de Deus, fazendo humor, fazendo palhaçada, né, com o nome de Deus, tentando ridicularizar Deus e a sua palavra. Isso é pecado. Ele mostra que nós temos que santificar o nome de Deus, tratar Deus com honra. Quer dizer, até na hora de pronunciar a palavra Deus, Jesus, Jeová, Yahvé, você deve fazer isso com reverência, com respeito, porque você está se dirigindo, está falando daquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todo o universo, aquele que é santo, é perfeito, é maravilhoso, e ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Então, santificado seja o teu nome. E aí ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Esse deve ser o desejo que deve estar na nossa vida, no meu e no seu coração. O desejo de que o reino de Deus venha, de que o reino de Deus nos alcance, que o reino de Deus chegue em nossa casa, em nossa família,
que o reino de Deus, existe o reino das trevas, existe o reino do diabo, existe o reino dos homens, existem tantos reinos, mas o reino que nós queremos é o reino de Deus. Que o reino de Deus venha sobre nós, sobre nossa casa, sobre a nossa família. E aí ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Você sabia que Deus, ele tem vontade? Que Deus, ele tem pensamentos? Que existem coisas que Deus quer que nós façamos? Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, uma vez nós estávamos debatendo sobre a existência de Deus, né? E um professor dizia que ele não acreditava em Deus da forma como os cristãos acreditam, esse Deus moral. Ele acreditava que existia uma força superior, uma força que governasse o universo, a natureza talvez, né? Mas ele acreditava num poder. E aí eu disse: se Deus ele fosse a natureza, se Deus ele fosse apenas um poder, se ele não fosse uma pessoa, se ele não tivesse pensamentos e vontade própria, seria muito fácil para os homens, né? Você acreditar que existe um poder que governa tudo, mas esse poder ele não tem vontade, ele não tem pensamentos, ele não tem moral, não é como não acreditar, é negar a existência desse Deus, porque o Deus que eu conheço, o Deus que é revelado aqui nas Escrituras da Bíblia, esse Deus que nós conhecemos como Yahvé, Jeová, como Jesus, ele é uma pessoa e ele tem pensamentos e tem vontade. Ele é um Deus moral. Existem coisas que ele diz isso é certo e existem outras coisas que ele diz isso é errado. Ele é um Deus que tem vontade. E ele é um Deus que interfere, inclusive, na vida da gente, no mundo que nós estamos inseridos. E muitas vezes a vontade de Deus, ela entra em choque com a nossa própria vontade. Por exemplo, nós sabemos que Deus ele é poderoso para curar. Mas quantas vezes aconteceu de se orar em favor de alguém que estava enfermo e essa pessoa mesmo assim veio a falecer? Por que ela faleceu se Deus cura? É porque naquele caso a vontade de Deus para a vida daquela pessoa era que ela morresse. Muitas vezes nós não conseguimos compreender isso. Mas é aquilo, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos muitas vezes. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Eu lembro quando minha mãe, quando meu pai faleceram, eu orei muito por eles, para que isso não acontecesse. Eu entrei na presença de Deus e clamei para que Deus não os levasse, mas Deus os levou, porque chegou o momento. A vontade de Deus era essa. E nessa hora, quando a nossa vontade ela entra em choque com a vontade de Deus, é a hora que a gente tem que fazer essa oração aqui que Jesus ensinou. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu volto a dizer, muitas vezes a vontade de Deus é muito diferente da nossa vontade. A gente entra em choque, né? Eu até lembro aqui, e quero ler para você, o que está escrito aqui em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8.
Aqui eu compreendo o porquê que muitas vezes, né, a gente não consegue entender o agir de Deus. Aqui está escrito o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O caminho de Deus é mais alto, os pensamentos de Deus são mais altos. E aí, nesse momento, eu me dirijo àquelas pessoas que neste momento estão sofrendo porque perderam alguém da sua família, porque estão de luto aí. E eu sei, ninguém queria perder as pessoas que partiram. Mas nesse momento, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que esteja doendo, mesmo que você esteja triste e abatido, faça essa oração. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, e se você está doente? E se você está no meio da tempestade, se você está enfrentando os problemas todos, você tem que esperar a morte, tem que esperar o fim? Não, eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia diz assim: mais vale um cachorro vivo do que um leão morto. Isso significa que enquanto a pessoa ela está viva, ela deve ter esperança. Por mais que esteja tudo negro, por mais que você esteja desenganado dos médicos, por mais que pareça que você vai morrer, mas você ainda não morreu, ainda está vivo, tenha esperança, tenha fé. Até o último momento, continue crendo e continue orando para que Deus te cure. E Ele pode até mudar uma sentença na sua vida. A Bíblia nos conta a história de um rei que recebeu a notícia de que era para ele pôr em ordem a sua casa, porque ele ia morrer, que a doença que ele tinha no seu corpo era para a morte. Mas ele, ao invés de aceitar essa notícia como definitiva, ele prostrou-se e clamou a Deus e orou e pediu para que Deus intervisse na sua vida, que Deus tivesse misericórdia dele, que não os levasse ainda. E Deus teve misericórdia dele e deu a ele vários anos ainda de vida, de saúde, de paz, porque ele orou. Ele ia morrer, mas como ele orou intensamente e acreditou no poder de Deus, o poder de Deus se manifestou na vida dele e ele sobreviveu, né? Viveu mais ainda. Bem, na oração do Pai Nosso ele continua: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa também deve ser a oração que nós devemos fazer sempre, que é a oração do suprimento das nossas necessidades. Todos os dias nós temos a necessidade do pão, da comida, do alimento. Quantas pessoas não estão passando necessidades, né? E quem é que supre as necessidades? É Deus. Alguém pode dizer: eu trabalho e com o meu trabalho eu consigo me sustentar, comprar o meu pão de cada dia. É verdade. Você trabalha, você ganha e você pode comprar a sua comida. Mas quem é que te dá a força para você trabalhar? Quem foi que abriu
essa porta para que você trabalhasse? Quem é que te abençoa para você chegar no seu trabalho todos os dias? Quem te abençoa para que você faça, e se você planta e colhe, quem é aquele que abençoa aquilo que você está plantando? É esse Deus. Todos nós precisamos da bênção de Deus sobre a nossa vida financeira, sobre o nosso próprio sustento. Todos nós somos sustentados por Deus, quer queiramos, quer não. Então, na sua oração, não esqueça de orar pelo pão nosso, pelo seu pão de cada dia, pelo pão da sua família, pelo pão daqueles que são necessitados, que precisam de pão. E aí ele continua a oração dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Bem, será que nós temos pecados? Será que nós temos dívidas com Deus? Pois a Bíblia diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, ele já está pecando só em dizer isso. Então, nós temos que nos humilharmos diante de Deus e pedirmos o perdão dos nossos pecados. Peça para Ele perdoar os teus pecados, sejam pecadinhos ou pecadões. Peça que Ele te perdoe. Agora, uma coisa interessante ele diz aqui, porque ele diz para a gente dizer para Deus fazer com a gente do jeito como nós fazemos com os outros que pecam contra nós. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí fica a pergunta, né? As pessoas que têm pecado contra você, as pessoas que te ofendem, as pessoas que te decepcionam, as pessoas que te magoam, as pessoas que te devem, como é que você as tem tratado? Nós encontramos por aí gente cheia de mágoa, cheia de ressentimento, cheia de ódio, gente que não libera perdão para ninguém, gente que está há anos carregando uma mágoa, um ressentimento. Às vezes a pessoa ela já nem lembra mais até do porquê que ela está revoltada ou magoada com o outro. Só sabe que está brigado. Não perdoa de jeito nenhum. Isso está errado. E se você quer que Deus te perdoe, então você precisa também perdoar aqueles que pecam contra você. E ele continua na oração dizendo: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A tentação é quando a pessoa ela se sente atraída a fazer coisas erradas, a cometer um pecado. E todas as pessoas, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós sofremos a tentação. Agora a Bíblia diz que ninguém é tentado além das suas forças e que juntamente com a tentação Deus provê já uma saída, uma solução. Mas que todos são tentados e que todos vão passar pela prova da tentação, isso é fato. A gente deve orar, inclusive, para Deus nos livrar de não sermos tentados, né? Mas se porventura cairmos em tentação, que não cedamos a ela, né? Porque a Bíblia diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tentação, ela vem assim, muito forte, e quando a gente está passando por ela, a gente tem a impressão que ela nunca vai passar, que a gente não vai conseguir vencer. É como quando o telefone começa a tocar
e você tem a impressão que se você não atender, ele não vai parar de tocar nunca mais. Mas se você esperar, ele vai tocar lá umas 5, 7 vezes e depois vai parar. Assim é a tentação também. Ela vem forte, ela insiste, ela persiste, mas se você resiste, ela vai embora. Mas vamos fugir dela, né? É melhor não ter que enfrentá-la. Vamos pedir para que Deus esteja sempre a nos livrar da tentação. Então, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, fica aqui essa palavra no Pai Nosso, nessa oração tão bonita, ensinada por Jesus, que a gente deve praticar nesse momento de crise, de dificuldade, de problemas. Meditemos nessas palavras, coloquemos essas palavras em prática na nossa vida e continuemos a servir ao nosso Deus. Eu vou encerrar lendo de novo para você a oração ensinada por Jesus como modelo para que nós possamos também viver uma vida de oração. Está escrito aqui: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por essa meditação, por essa palavra, Pai, que estivemos a meditar nesse momento. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, para nós essa consciência ao te chamarmos de Pai, de termos comunhão contigo a ponto de santificarmos o teu nome, ao ponto de estarmos dispostos a obedecer a tua vontade, ao ponto de nos submetermos a ela, mesmo quando ela vem de encontro com a nossa. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor das luzes inacessíveis, que o Senhor esteja a suprir as nossas necessidades, o pão nosso de cada dia, que esteja também a nos livrar de todas as tentações, perdoando os nossos pecados e nos ajudando a perdoarmos também todos aqueles que têm pecado contra nós. Pai, isto é o que eu te peço, por mim e por todas estas pessoas que estão a me acompanhar nessa programação, neste momento aqui, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. 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 Que Deus abençoe todos vocês. Bem, eu quero dizer que daqui a pouco nós vamos fazer uma nova oração, vamos fazer a oração final aqui da nossa live, e nessa oração nós vamos estar orando por Manaus, vamos estar orando por você, vamos estar orando pelo Brasil, vamos estar repreendendo essa enfermidade maligna que está assolando a nossa nação. Nós, daqui a pouco, então, vamos estar fazendo esse momento de oração. Eu quero mandar também aqui um abraço para o pastor Manuel Maciel. Paz, meu amigo, meu irmão, para a pastora Marli Maciel. Boa noite, Marli, que Deus te abençoe. Quero mandar um abraço para Márcia Brilhante, para o apóstolo Augusto, José Augusto, também lá de Embu das Artes, também para a pastora Alcilene dos Santos, da Comunidade Apostólica Atos 2,
lá do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço também para Edna Nunes, para Léa Batista, minha prima. Receba também um abraço aí a Dilma Braga e Manuel Maciel, né? Todos recebam aí o meu abraço, né? É uma alegria poder vê-los aqui participando conosco dessa noite, né? Um abraço aí para Joelma, né? Para o Adalberto, né? Um abraço a todos vocês e também para aqueles que não se manifestaram, né? Mas que também estão aí na escuta, né? Estão participando conosco. Bem, eu quero dizer a vocês, meus amigos, que nós estamos aqui na cidade de Manaus. Esse é o nosso endereço. E assim que passar essa quarentena, né, nós vamos voltar com as nossas reuniões. E nós temos 2 reuniões aqui. Uma na sexta-feira, que acontece às 19h30, que amanhã nós vamos transmitir aqui de novo, né, a partir das 20 horas. Toda sexta-feira, às 19h30, nós temos o culto da libertação. E todo domingo, às 18h30, nós temos o nosso culto de celebração. Quando a quarentena passar, venha participar conosco destas nossas reuniões. Tem sido reuniões muito abençoadas e você vai ser abençoado com certeza. E para nós vai ser uma alegria muito grande tê-lo conosco. E o endereço é esse aí, ó. Rua 58, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Não é? Então, é bem facinho de você chegar aqui e é a sua oportunidade de cultuar a Deus junto conosco. Outra coisa que eu gostaria de apelar também, antes ainda da oração de encerramento da nossa live, eu quero fazer esse pedido de ofertas, de dízimos, de contribuição para a obra de Deus. Como a obra de Deus, de um modo geral, ela é mantida pelas ofertas e contribuições do povo de Deus. E nós não somos diferentes. Nós que fazemos parte da obra de Deus, também somos mantidos pelas ofertas e pelas contribuições. E eu quero falar ao seu coração, você que tem me acompanhado, que tem orado por nós, que tem torcido por nós, que nos ajude nesse ministério que estamos a realizar aqui na cidade de Manaus. Nos socorra nesse momento tão difícil de quarentena. E eu peço a você, faça então uma oferta de amor para ajudar esta obra, este ministério. Não importa o valor, o importante é que você faça a sua contribuição. E eu quero então apresentar para você aqui a nossa conta no Bradesco, para você fazer uma transferência ou fazer um depósito lá naquelas máquinas ou mesmo lá na boca do caixa. A agência é a 0482 e a conta 222 6006, dígito 5. Então, está aqui 0482, a agência 222 6006, dígito 5 é a conta. E o banco é o Bradesco. Faça aí a sua contribuição. Eu quero agradecer de coração, inclusive, aqueles que já têm contribuído. Nós temos recebido algumas ofertas de pessoas que têm contribuído com o nosso ministério através dessa conta aqui. Então você pode também fazer o seu depósito. Volto a dizer, não importa o valor, coloque aquilo que Deus colocar no seu coração
para você contribuir com esta obra, com este ministério, e nós lhe agradeceremos de todo o nosso coração. E agora nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu vou inclusive colocar de novo aqui a imagem aqui de Manaus, do Teatro do Amazonas, porque essa é a oração que nós vamos fazer em seu favor, em favor da cidade de Manaus, do Brasil. É o momento de nós unirmos a nossa fé e adentrarmos na presença do Todo-Poderoso. Então, onde você estiver, se você puder agora, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, nós estamos na Tua santa presença em oração neste momento, formando uma grande corrente de fé. E eu te apresento, ó Deus, todas as pessoas que estão a nos ouvir, a nos assistir, em qualquer lugar do mundo. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, estende as Tuas mãos sacrossantas e poderosas. Toca agora, Senhor, na vida desta pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, cura agora os que estão enfermos, os que estão sofrendo por algum motivo, aqueles que estão tristes e desanimados. Eu te peço, consola-os, renova-os, anima-os, aviva-os. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu repreendo da vida destas pessoas toda e qualquer doença, em nome de Jesus, que o vermes, o vírus, o bacilos, o micróbio que tem causado a doença, que morra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ordeno que essas dores cessem. Em nome de Jesus, que esses tumores desapareçam pelo Teu poder. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, essa doença nos pulmões, essa doença no coração, essa doença no sangue, Pai, essa doença nos olhos, no nariz, nos ouvidos, na boca, nas pernas, nas costas, na coluna, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, manifesta agora o Teu poder, a Tua graça, a Tua unção. Deus Todo-Poderoso, eu oro em favor de Manaus. Eu te peço, salva esta cidade. Livra, Senhor, essa cidade desse vírus maligno. Pai, que aqueles que estão enfermos nos hospitais, nas casas, nos prontos-socorros, em nome de Jesus, que sejam restaurados, que haja cura, Senhor, sobre esta cidade. Deus, em nome de Jesus, começa uma obra maravilhosa na cidade de Manaus. Restaura os enfermos, liberta esta cidade e salva essa cidade. Que haja um avivamento, ó Deus, na cidade de Manaus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro pelo Brasil, eu oro pelo presidente da República, oro pelos governadores, oro, Senhor, pelos prefeitos, por aqueles que conduzem esta nação, e eu te peço, dá a eles sabedoria, dá a eles graça, para que possam saber conduzir o povo à vitória, à solução, à bênção. Ó Deus Todo-Poderoso, eu entrego esta nação nas Tuas mãos, e eu te peço, faz, Senhor, uma obra de avivamento no nosso meio. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Meus amigos,
Obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Que Deus tenha misericórdia de ti, que Ele resplandeça sobre ti a sua graça, a sua glória, que Ele tenha bons pensamentos a teus respeitos, uma boa vontade para contigo, que Ele esteja preparando surpresas boas para você, que as bênçãos te alcancem, que você não precise nem correr atrás delas, mas que elas corram atrás de você. Que Deus te dê uma boa noite de sono, de paz, e que amanhã você tenha um dia de grandes vitórias em nome de Jesus. E amanhã à noite, às 20 horas, nós vamos transmitir o nosso culto da libertação. Esteja conosco de novo, tá bom? Paz seja convosco e até amanhã, se Deus quiser. Até lá, meus amigos.